Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Mais uma vez entrando aqui para nos alimentar da palavra, da qual o Senhor, nos confia. E que nós venhamos entrar na palavra para que venha edificar a minha fé e a sua fé. Amém? Deus fala, é o meu coração, o seu coração. Glória a Deus. Deus me deu aqui em Gênesis 15, 13 e 14. Amém? Gênesis 15, em 13 e 14. Amém? Então o Senhor falou a Abraão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terras alheias e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. Eita. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Irmãos, agora vamos para Gênesis, para Êxodo. Êxodo 6, 9, 10, 11 e 12. Vamos para o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém? 6, 9, 10, 11, 12. Amém? Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. Contudo, eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou-lhe: vai dizer ao faraó, rei do Egito, que faça sair do seu país os filhos de Israel. Moisés, porém, alegou na presença do Senhor: eis que os próprios filhos de Israel não me têm dado ouvidos. Como então eu ouvirei o faraó? Como então me ouvirá o faraó, rei do Egito? Ainda mais que sou incircunciso de lábios, tenho a língua presa e não me é fácil falar. Moisés aqui, ele falou tudo que o Senhor mandou falar para os filhos de Israel. O Senhor mandou falar para os filhos de Israel, mandou falar que havia uma terra prometida, que eles tinham que sair do Egito. Resumindo, isso foi tudo, E ali o povo não ouviram. O próprio povo que clamava ao Senhor. Eles clamaram, irmão, por muitos anos. Por muitos anos, 400 poucos anos. Clamaram ao Senhor. Vinha geração e clamando para que o Senhor venha ter socorro, misericórdia, desse povo, para tirar da escravidão do Egito. E ali o Senhor enviou Moisés, mas o povo não deram ouvidos, não deram. Acontece com os dias de hoje. O Senhor nos confiou uma palavra, os próprios filhos de Israel, aqueles que estão na presença do Senhor, não dão ouvido o que o Senhor manda falar. Os próprios que estão dentro da casa do Senhor não estão dando ouvido o que o Senhor está falando. Então o que acontece? Moisés falou, Moisés falou tudo, eles não me deram ouvido. E o Senhor diz: vai dizer ao faraó, rei do Egito, que faça sair do seu país os filhos de Israel. Senhor Moisés, já que eles não dão ouvido, vá ao rei, ao faraó. E ali Moisés: como, Senhor, se o próprio povo do Senhor, israelita, não me deram ouvido, como é que o faraó vai me dar ouvido? Logo eu, uma pessoa simples, incircuncisos, e de língua presa. Ele quis falar hoje, no nosso tempo. Como é que o povo vai ouvir, Senhor? Uma pessoa tão simples, tão humilde. Uma pessoa que não tem, um estudo, não tem um nível alto para falar com eles, uma posição que eles venham elevada, no meio dos grandes. Como eles vão me dar ouvido, Senhor? Tem pessoas maiores lá dentro falando.
e eles não vão me dar ouvido. E ali o Senhor mandou falar com o faraó. Mas por que o Senhor mandou falar com o faraó? Porque o Senhor já tinha escolhido o faraó para endurecer o coração. Tudo que aconteceu com esses israelitas já era promessa da qual o Senhor, vamos voltar aqui, o Senhor falou com Moisés. Então o Senhor falou a Abraão, sabe com toda certeza que a tua posteridade, né, será peregrino em terras alheia e será reduzida à escravidão. O Senhor já sabia que eles iam ser escravos. Mas aí o Senhor fez uma aliança com Abraão e será afligido por 400 anos. Os israelitas permaneceram 400 anos no Egito, porque Deus já tinha revelado a Abraão, né? Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que fizer sujeitar-se à escravidão. O Senhor cumpriu. O Senhor castigou Faraó. Quando o Senhor castigou Faraó, porque já estava escrito, ele já tinha prometido a Abraão que todos que fizessem os israelitas de escravo, que prendesse escravidão, ele castigaria. Ele já tinha escolhido aquele faraó. Aquele faraó não conhecia a história de José. E ali o Senhor, ele escolheu aquele que não conhecia a história de José. Por quê? Porque se fosse um que soubesse a história de José, ele ia ter reverência ao Deus, ia saber das maravilhas que Deus realizou através de José. E aí esse faraó não conhecia a história de José. E Deus escolheu ele para endurecer o coração, para realizar aquilo que ele prometeu. Ele falou a Abraão, eu a castigarei, não é? E depois de muitas aflições, porque os israelitas passaram muita aflição, irmão. Muita aflição no Egito. Antes deles saírem do Egito para ir para o deserto, eles passaram muita aflição vendo aquilo tudo acontecer. Deus realizando milagres e prodígios no deserto. Quer dizer, milagres e prodígios no Egito. Perdoe, no deserto foi as maravilhas de Deus. E no Egito Deus derramou a ira dele. Deus derramou a ira dele sobre o Egito. Por quê? Porque Deus prometeu a Abraão que todo aquele que escravizasse a descendência dele, ele, né? Ele a condenaria. Então, depois de muitas aflições, os israelitas foi livre, como o Senhor falou aqui, né? Contudo, eu a julgarei e castigarei, e a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Quando o Senhor escolheu aquele faraó, foi para endurecer o coração, foi para realizar a promessa que ele fez a Abraão. Quando o Senhor permite que algo aconteça na nossa vida, ele já sabe o porquê. Antes de nós saber, o Senhor já sabe há muito tempo, já nos livrou, já fez todo o projeto, ele já sabe o que vai acontecer. Muitas vezes nós murmuramos, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes nós julgamos aqueles que levantam contra a nossa vida, aqueles que nos perseguem, mas é preciso. Quem escolheu aquele faraó para endurecer o coração foi o próprio Deus, porque ele já havia uma promessa com Abraão. Ele deu revelação a Abraão. Ele deu uma grande revelação que a posteridade dele ia ficar aprisionado por 400 anos. E passou muitos anos e o Senhor lembrou da promessa que fez aos seus antepassados. Aquele povo havia uma promessa, no qual fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. E ali o Senhor cumpriu tudo aquilo, mas Deus já tinha projetado todo o plano. O faraó, endurecer, castigar, porque ele sabia que o povo não ia sair. Ele sabia que o povo estava pegado ao dinheiro. O povo estava pegado àquele acomodismo do Egito. O povo estava acomodado. Tudo fácil no Egito, mesmo eles sendo escravizados, irmão. Vivendo na escassez, mendigando. Porque eles não entendiam que eles estavam orando para que um Deus que já tinha uma aliança feita a Abraão viesse realizar algo por eles.
viesse fazer algo por eles. Mas o que o Senhor ia fazer, eles não entenderam, porque eles não esperavam que Deus ia vir por esse lado. Muitas vezes nós esperamos Deus desse lado, não é? E Deus vem do outro. Muitas vezes esperamos desse, Deus vem por o outro. Por quê? Porque o nosso entendimento não é entendimento de Deus. Deus age com sabedoria. Ele é a própria sabedoria. E nós agimos por nossos entendimentos, nossas vontades, nosso egoísmo, hipocrisia. Tudo isso foi aquele povo que tinha no Egito. E ali o Senhor teve que endurecer o coração do faraó por amor àquele povo, que Deus poderia muito bem. O que ele lançou sobre o faraó, lançar sobre aquele povo para sair. Mas o Senhor poupou o povo dele. Ele poupou, irmãos. Ele poupou todo o povo dele, guardou. E ali o Senhor, ele agiu de uma forma, talvez aqueles israelitas estavam esperando que o Senhor orasse, Senhor, venha atenda nossas orações. E eles queriam o quê? Com certeza, eles queriam que Deus tirasse aquele faraó, colocasse outro, ou que aquele faraó abençoasse eles, que desse cargos grandes a eles, que viesse levantar, que viesse, não é? Mas o Senhor não agiu dessa forma, porque Deus tinha planos maiores e melhores para eles. Só que eles, ao sair do Egito, eles levaram o Egito com ele. Levaram a dureza do coração. E aquela vontade, nós vivíamos, levou o passado com eles. Eles viveram algo do passado, trouxeram e paravam e queriam o passado. Porque eles viveram a escravidão só porque eles tinham comida, carne no Egito. Deus tinha muito mais do que uma carne. Deus tinha muito mais do que um trabalho que escravizava eles. E ali o Senhor levantou aquele faraó. Os tempos de hoje nós estamos vivendo assim. Nós estamos vivendo uma escravidão onde qual o Senhor fala e nós não damos ouvido àquilo que o Senhor está falando, porque nós queremos o nosso entendimento, o nosso eu. Deus está anunciando, Deus está falando ao povo, mas por amor ao povo de Deus. Deus nos ama, gente. Deus nos ama, Ele nos poupa de muita coisa que Ele vai permitir. Ele vem, quando Ele diz, clame, arrependei-vos, porque ele pode intervir naquilo que está para acontecer. Quando o Senhor chama a nossa atenção, quando o Senhor, filhos, arrependei-vos, rasgue os vossos corações e não as vossas vestes. Ele está chamando a atenção porque Ele nos ama. Ele está falando que Ele já conhece o nosso futuro. Ele já conhece o que vai acontecer na frente. E nós nos aprisionamos àquilo. Muitas vezes não queremos renunciar. Aquele povo não queria renunciar ao Egito. Eles não queriam renunciar porque era tudo fácil ali, uma escravidão. Mas eles têm aquele trabalhinho e, né, ganhavam um pouquinho. Deus queria muito mais. Deus quer muito mais para você. Deus quer muito mais para mim. O Senhor todos os dias, arrependei-vos, porque eu já sei o que vem por a frente. Deus já sabe as tempestades. Deus sabe o que está vindo à nossa frente. Deus sabe o que vai nos machucar. Deus sabe o que vai se levantar para nos atingir, para nos perseguir. Mas muitas vezes Ele permite para que nós venhamos despertar. Mas mesmo aquele povo, sem querer renunciar, aprisionado ao Egito, e clamaram a Deus, mas eles imaginaram que Deus ia fazer a vontade deles. Mas Deus não faz a nossa vontade, Ele faz o que é bom para nós. Ele não faz a minha vontade nem a sua vontade. Ele faz o que é bom para mim e o que é bom para você, porque Ele sabe do amanhã. Deus já sabe o amanhã. Nós estamos hoje aqui falando da palavra. Nós estamos aqui alertando, ei, arrependei-vos, porque Deus está lhe alertando, porque Ele sabe o seu amanhã. Ele está lhe alertando para você se arrepender e rasgar o seu coração e não as suas vestes, porque Ele quer te abençoar. Ele está pedindo, deixa o Egito, abandona o Egito. Abandona a escravidão, porque eu quero te abençoar. Eu tenho algo maior, coisas maiores para você. O Senhor está mandando você deixar a pequenez, assim, é uma escravidão de tudo, é mendigar. O homem vê com os olhos. O homem pode julgar hoje, olha para você, você não tem nada. Ele está numa escassez. Aquele povo, quando foram para o deserto, eles passaram por muita coisa. Tanto que Ele falou, Moisés,
tiraste o teu Deus, tiraste a gente do Egito para vir nos matar, para matar eles no deserto, né? Foi o que passou na mente deles. Trouxe a gente para matar. Mas Deus queria que eles se derramassem. O que é que Deus está falando hoje para você? Ele está atrás de pessoas que estejam com o coração aberto e preparado para falar: Senhor, eis-me aqui, me limpa, me tira o Egito de mim, porque eu não estou conseguindo tirar o Egito. Me liberta, faz algo por mim, Senhor, porque eu estou numa escravidão. Não faz a minha vontade, sim, a do Senhor, porque a minha vontade e a sua vontade é a vontade de nossos entendimentos, nosso eu, nossos desejos, não é? Daquilo que nós vemos com nossos olhos. Mas a vontade de Deus é além do que nós vemos. Olhos não podem ver o que Deus prepara para toda a humanidade. Está escrito na palavra que olhos nenhum pode ver, nem ouvido ouve o que o Senhor está preparando para mim e para você. Então nós não conseguimos ver o que Deus está preparando, que é muito além do que nosso entendimento, do que nossos olhos veem. Então, irmão, hoje acontece algo nas nossas vidas e nós muitas vezes paramos, porque nós não entendemos que Deus nós estamos buscando. Quanto mais nós oramos, as coisas acontecem. Oxente, como pode? Eu não estou entendendo. Deus mandou buscar, jejuar, arrependei-vos, e a coisa aperta, irmãos. A coisa fecha, mas tem algo ainda errado. Tem algo. Deus ali sustentando, alimentando a gente no deserto, com maná, com codorna. E Deus manda, Deus não deixa faltar. Ele está todos os dias chamando a nossa atenção, porque tem algo ainda. Aquele povo, quando estava andando no deserto, cada dia, Deus queria que eles deixassem o Egito, deixassem o passado. Mas eles se apegaram tanto que até um bezerro, usaram o ouro do próprio Deus. Eles usaram o ouro do próprio Deus para fazer um bezerro para adorar. Porque eles queriam a vontade deles. Eles não quiseram ouvir Deus. Moisés, ouça e transmita tudo que Deus falar. Eles botaram Moisés à frente. Porque eles não quiseram, como diz, não deixaram, eles tiveram medo de ouvir o Senhor. Eles tiveram medo de ouvir a verdade, porque eles sabiam que quando ele ouvisse Deus, eles iam deixar o Egito, eles iam ser libertos. Muita gente se prende para não ser liberto. Muita gente se prende para não ouvir Deus, porque sabe que não vai ter mais uma vida no Egito. E muitos gostam do Egito. Eu quero voltar para o Egito. Eu estou dentro da casa do Senhor, mas eu gosto do mundo. E tem algo que me faz falta. E o Senhor está nos convidando todos a arrepender. Deixa o passado. Mas nós nos prendemos a algo que não dá crescimento em nossas vidas. Só vai nos aprisionar. Quando nós nos colocamos numa posição para ouvir o Senhor, nós sabemos que nós não vamos ter a mesma vida. Nós não vamos querer voltar. Então aquele povo fala: não, Moisés, vá e transmita tudo para nós. Não, vou ficar com o Egito. E não, Moisés, vá, pegue, nós sabemos que você é um homem capacitado e nós vamos só ouvir, você transmite para nós. Eles não queriam deixar o Egito. E aí continuaram. Um pouquinho que Moisés subiu para buscar, para ouvir o Senhor, para buscar as ordens. Eles usaram o ouro do próprio Deus para fazer um bezerro, para adorar outros deuses que não ouve, não fala, não vê, não realiza nada os deuses. Mas eles preferiram viver no engano, na mentira do Egito, porque o bezerro era a mentira do Egito, era a escravidão de adorar algo que não falava. E eles iam ouvir o quê? Como é que algo vai... Não. Eles preferiram construir um Deus, que não é Deus. Deus é Deus, só existe um único Deus. E ele preferiu os deuses que não tem boca, porque eles não queriam ouvir.
Eles preferiram um Deus que não tinha ouvido. Eles não queriam que Deus ouvisse eles, porque o pecado, a escravidão era tão grande que eles tinham medo de Deus ouvir ele. Um Deus que não tem olhos para não ver eles, o pecado para não ver, a malignidade, a escravidão deles, que ainda tinha dentro deles. Eles queriam esse Deus. Quando Deus mandou Moisés, manda todos lavar as vestes, se guardar, né? E vai ao pé do monte para que eu fale com eles. Não quiseram. Eles não queriam ouvir Deus. Eles não queriam que Deus visse ele. E eles não queriam que Deus falasse, bradasse. Eles tiveram medo, porque o pecado era tão grande. E o egoísmo, a hipocrisia era tão grande que eles preferiram permanecer como eles estavam. Mas eles não entendiam que mais na frente eles iam cair num grande buraco, que a própria terra engolia eles. Porque se eles construíram um bezerro do próprio ouro, do Deus, do Deus fiel, para adorar outros deuses, Deus fez com a própria terra. A terra que nós fomos criados por terra, por barro, engolisse eles próprios. Então, irmãos, Deus nos convida para que nós ouvir Ele, abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa boca para clamar, rasgar os nossos corações, abrir os nossos olhos para ver o que está à nossa frente, a realidade, a verdade. Nós não podemos adorar Deus que não tem olhos e não vai nos ver, não vai realizar nada por nós. Nós precisamos nos colocar numa posição que nós sabemos que mais na frente, o que está vindo, tem um guerreiro à nossa frente para combater o bom combate. Então, quando o Senhor nos convida, me ouça, deixa eu te ver. Então, o que acontece? Nós sabemos que mais na frente, se por um acaso a terra se abrir, nós passaremos a um ponto para a gente atravessar. Porque quando Deus abriu o mar para aquele povo passar, as águas não afogaram eles. Porque nós sabemos que há um guerreiro que vai à nossa frente, abrindo o caminho. Quando Deus fala hoje para mim e você buscar Ele para que venha tirar a escravidão daquele povo, ele não ouvia porque havia uma escravidão dentro deles, uma aflição de escravidão, de acomodismo. Então eles não quiseram ouvir. Moisés falou: olha, uma terra prometida, vamos sair, vamos. E não deram ouvido. Moisés, homem simples, dá ouvido a Moisés? Não. Senhor, eles não me ouviram. Como é que o faraó vai me ouvir? O Senhor já tinha escolhido o faraó, mas ele não entendia que o Senhor já tinha escolhido o faraó para endurecer o coração, porque ele amava aquele povo. Ele matou soldados, matou um Egito quase todo, por amor ao povo dele. Então o Senhor, ele vai poupar os dele. Ele sabe com aqueles que estão buscando, estão na posição. Nós não enganamos a Deus, ninguém engana Deus. E quando nós tentamos enganar, irmãos, Deus deixa à vontade, sigam, porque mais na frente tem um buraco que vai cair, entendeu? Mas quando nós abrimos nossos corações, quando nós nos derramamos, nós sabemos que vamos passar por aflição e nós estamos ali de pé firme. Deus vem, nos fala, nós buscamos, Ele explica. Deus, Ele fere, depois Ele cura a ferida, por amor. Então é esse Deus que nós temos que glorificar. É esse Deus que abriu o mar. É esse Deus que escolheu um faraó para endurecer o coração por amor dos israelitas. É esse Deus que hoje coloca faraó na sua vida para te perseguir e saber que está te perseguindo, porque mais na frente ele vai abrir um mar para você passar. Irmãos, eu não posso chegar aqui e dizer que você vai ser transbordado de bênção. Deus usa cada um de uma forma. Mas o que o Senhor me confiou, o Espírito de Deus me confiou, é para falar para você que precisa você se esvaziar do Egito para você ser abençoado. Deus, Ele sente prazer em nos abençoar, mas é preciso
que ele teste a nossa fé. É preciso que faraós venham e nós resista. Nós levante para guerrear. É preciso nós sabemos que é um mar para que a gente atravesse, sem temer as águas, sem temer o fogo. É preciso nós ter a certeza, irmão, que nós vamos cantar, dançar como Miriam dançou do outro lado. Então nós precisamos colocar na posição. Nós estamos vivendo tempos de aflição. Tempo que pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Tempo que o povo próprio de Deus dentro da casa do Senhor não está ouvindo. O Senhor manda uma mensagem para alguém que está lá no púlpito, na casa do Senhor, e falam, não é de Deus. Eu não senti que é de Deus. Aí o que acontece? O Senhor, por amor, Ele vai mandar outro. Então é o que está acontecendo hoje. Nós estamos pior que os nossos antepassados. Nós estamos pior. A casa do Senhor está a sujeira. As pessoas estão entrando de uma forma e saindo pior porque não está encontrando. Por quê? Quando alguém entra dentro da casa do Senhor, do templo do Senhor, é para a pessoa entrar, sair cheio da presença, buscar um conforto, buscar uma cura, buscar uma palavra. Mas hoje não. As pessoas entram e saem. Nada, aquele pastor. Assim, eu julgue. Sai cheio de tanta coisa, irmão. Que vem o jugo, ele pecam mais ainda. Eles entram de uma forma e saem pior porque estão pecando mais ainda. Não está tendo alimento necessário para que aquela pessoa saia alimentada. O Senhor está falando hoje. Vamos deixar o Egito. Vamos deixar a escravidão, a dureza do nosso coração. E vamos derramar na presença do Senhor. Rasgar os nossos corações, se arrepender. Para que a graça e a misericórdia de Deus desça sobre nós. O Senhor convida você. Saia do Egito. Não se preocupe com o faraó. Porque o faraó, Deus já escolheu os faraó que estão lhe perseguindo. Para endurecer. Porque Deus, todo aquele, é promessa que ele fez a Abraão. Abraão, todos aqueles que escravizar a sua descendência. Eu me vingarei. Todo aquele que se levanta contra o povo de Deus para escravizar. Deus julga. Deus se ira. É promessa, nós somos uma descendência. Aqui, olha. Abraão, todo aquele que escravizar sua descendência, a sua posteridade, eu me vingarei. Ele se vingou do faraó. Ele matou quase o Egito todo. E hoje não é diferente. Todos aqueles que escravizam, que levantam contra um servo, que realmente está na presença do Senhor, Deus se vinga. Porque a vingança pertence a Deus. A ira pertence a Deus. A nós não. Porque Ele vê o oculto, o escondido. Deus sabe a intenção dos nossos corações. Eu não vou me justificar, irmão. Olha, eu não fiz isso, eu fiz isso, irmão. Não. Esses dias, ainda no pequeno testemunho, um irmão que eu tenho um carinho muito grande, um amor da parte do Senhor, Deus conhece o meu coração, e aí mandou uma mensagem para mim, e nessa mensagem eu entristeci, porque o Espírito de Deus falou sobre aquela mensagem, e ali eu fui, Senhor, se eu estiver assim, mas ali eu vi uma tristeza, o Espírito Santo me revelava uma tristeza sobre aquele irmão, um ataque onde a coisa já estava tão perseguido, tão julgado, que ele estava atacando as pessoas. Então o que acontece? Eu fiquei muito triste. Fui orar ao Senhor, agradecer. Senhor, meu irmão, porque não importa a forma que eu estou, a forma que você está. O Senhor não machucou aqueles israelitas. O Senhor machucou. Eles vão machucar Faraó. Mas o meu povo não, eu vou poupar, que eu amo. Eu tenho aliança, eu prometi a Abraão, que todo aquele que escravizar a descendência dele, eu me vingarei. E Deus é um Deus fiel. Se Ele prometeu que vai fazer, Ele faz. Não olhe para a situação que você está vivendo. Não olhe, porque o inimigo ele quer abrir, ele quer mostrar situações que você olha e tem hora que nós se desespera e diz, Senhor, que mistério é esse? Mas não olhe.
Porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas que para Deus cumprir a palavra, irmão, nós precisamos deixar o Egito. Mas, irmã Maria, o Senhor prometeu a Abraão, mas matou o povo todo, a descendência toda. Matou, desobedeceu. Mas ele cumpriu, tirou de Abraão. E depois de muito sofrimento, tiraria e eles iam sair com riqueza. Saiu com riqueza, olha. Entendeu? E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livre, levando muitas riquezas. Mas quando chegou no meio do caminho, eles mudaram. Eles sentiram falta do Egito. Eles voltaram para o Egito. Eles queriam voltar. Aí a fé, Senhor, vá, suba, porque a terra já está esperando vocês. Terra rica. Eles duvidaram, tiveram medo. Mandaram um historiador. Eu mandei vocês guerrear, lutar por a terra. Vocês querem tudo fácil? Na mão? Vocês querem que alguém chegue aqui e diga, olha, você vai ser abençoado, maravilhoso, vai cair casa, carro, tá? E vai não, meu filho. Eu estou entregando a profecia, estou usando meus servos para entregar a profecia, a revelação. Agora cabe a você botar o joelhinho no chão, buscar, rasgar seus corações e manter a fé para que eu venha realizar os milagres. Depois de 400 anos, Deus realizou a promessa que ele fez a Abraão. 400, não foi? Peraí. Por 400 anos. E hoje, não, irmão, eu vi uma live, o irmão me entregou tanta bênção, que isso não vai acontecer, mas eu já fiz isso. Mas o Senhor falou, ei, eu estou usando os meus servos para profetizar. Eu estou usando meus servos para revelar as promessas que eu tenho com você. Porque Deus prometeu, Deus revelou a Abraão o que ele ia realizar. Deus revelou que a descendência, a posteridade dele ia ser presa, mas Deus, Senhor, depois de 400 anos, Abraão, eles vão sair ricos. Vai valer a pena. Então, o que acontece? Deus está revelando, está usando o vaso para revelar e profetizar. Mas cabe a você e a mim ir para o joelho, manter a fé e fazer a busca no Senhor. Porque o Senhor disse, eu sinto prazer, Deus sente prazer em nos abençoar. Quantos estão perdendo a sua fé? Porque a dureza do coração não está deixando ouvir Deus. Irmã, eu ouvi uma profecia que eu ia casar, que eu ia ter uma casa, que eu ia ter isso. Mas eu espero e até agora não chega. Aí o Senhor disse, onde está a sua fé, a sua busca? Onde está a sua busca? Então, se Deus prometeu a Abraão, ele é fiel para prometer a você, para realizar e cumprir as promessas da sua vida. Mas, irmão, o que eu tenho para falar hoje a você, não é que Deus vai realizar de qualquer jeito. Deus vai realizar porque ele é fiel, mas precisa você fazer algo para que essas promessas venham a ser realizadas. Você precisa deixar o Egito. Você precisa rasgar o seu coração, se arrepender da incredulidade. Você precisa deixar, né, o pecado, se arrepender diante do Senhor todos os dias. Porque o Senhor, ele se compadece quando nós nos derramamos na presença dele, para que as coisas venham acontecer, se realizar. Porque Deus é misericordioso. Então, que o Senhor deixe a palavra hoje. Não julgue, não julgue as profecias, as revelações, porque realmente tem muitas por aí. Muitas profecias profetadas, tudo de toda forma. Mas cabe a você buscar para realmente saber o que é de Deus, o que não é. Cabe a você buscar para que Deus venha realizar, você dá testemunho e glorificar o nome do Senhor. Então deixa a dureza do seu coração, deixa o Egito, as suas feridas, e faça uma busca, se derrama na presença do Senhor, porque é tempo de nós buscar Deus, é tempo de nós nos derramar, é tempo de nós buscar Deus de uma forma que nós nunca buscamos, é tempo de nós ouvir ao Senhor, mesmo que Deus brade de uma forma que venha estremecer as nossas vidas, mas nós precisamos ouvir,
porque Ele é Deus, Ele é o Criador e nós somos a criatura. Então eu convido você para que você venha receber a profecia, a revelação, mas que você venha buscar o Senhor, para que as suas promessas venham a ser realizadas. Amém? Glória a Deus. Abraão permaneceu na fé e Deus cumpriu. Amém? Glória a Deus. Eu quero desejar uma noite abençoada. Uma noite, assim que o Senhor venha quebrar as correntes. Que Deus venha entrar com libertação em sua vida para que as promessas dele venham se cumprir. Que Deus venha quebrar a incredulidade. Que Deus venha fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. De uma forma que mesmo você sem entender, você venha viver. Eu quero desejar para você nessa noite uma paz na sua família, no seu trabalho, em toda a área de sua vida. Que o seu coração venha tirar as feridas venham ser curadas. Que você venha aquietar sua alma, para que o Senhor venha falar. Que você não venha adorar outros deuses, que venha adorar só um único, prestar culto somente um único Deus. Que Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Amém? Glória a Deus. Que esse sábado seja um sábado abençoado, cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Amém?